Bem-vindos ao podcast do grupo do Eixo 1, dos alunos do primeiro período do curso de Medicina da UFMA São Luís, sob a orientação da professora doutora Bruna Telles Soares Bezerra. Eu sou Juliana, estudante de Medicina, e hoje vamos abordar um tema relevante no contexto da saúde: medidas profiláticas relacionadas à agudização do quadro de diabetes mellitus tipo 2. Neste episódio, vamos explorar a perspectiva médica e dos pacientes, fornecendo uma visão ampla sobre o assunto. Vamos começar? Antes de mergulharmos nas perguntas e respostas com o médico e pacientes, vamos contextualizar a agudização do diabetes mellitus tipo 2. Diabetes mellitus tipo 2 é uma doença crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Caracteriza-se pelo aumento dos níveis de glicose, açúcar, no sangue, devido à resistência à insulina ou à produção insuficiente de insulina pelo pâncreas. Fatores como sedentarismo, obesidade e envelhecimento populacional têm contribuído para o aumento da prevalência da diabetes mellitus tipo 2. É importante ressaltar que o histórico familiar da doença, dieta não saudável, falta de atividade física, hipertensão arterial e síndrome metabólica também são fatores de risco associados. A diabetes mellitus tipo 2 tem um impacto significativo na saúde global e no Brasil. Estima-se que mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo vivam com essa condição. No Brasil, a prevalência da doença também tem aumentado nos últimos anos, tornando-se um desafio para os sistemas de saúde. Além das complicações crônicas associadas, como doenças cardiovasculares, doença renal crônica, retinopatia diabética e neuropatia diabética, é importante mencionar a possibilidade de agudização do diabetes mellitus tipo 2. A agudização ocorre quando os níveis de glicose no sangue aumentam de forma significativa e rápida, podendo levar a complicações agudas e descompensação metabólica. Infecções, estresse, mudanças na medicação, intervenções cirúrgicas ou outras condições médicas agudas podem desencadear essa agudização. Se não for tratada adequadamente, a agudização da diabetes mellitus tipo 2 pode levar a complicações graves. A cetoacidose diabética e o estado hipoglicêmico hiperosmolar são exemplos dessas complicações. Portanto, um diagnóstico precoce, tratamento adequado e medidas preventivas são fundamentais para evitar consequências mais sérias. Agora que entendemos um pouco mais sobre a diabetes mellitus tipo 2 e sua agudização, vamos prosseguir com as perguntas à médica e aos pacientes para obtermos uma visão mais aprofundada sobre o tema. Agora vamos entrevistar a doutora professora Ana Liva Cerejo, especialista em endocrinologista, para obter informações valiosas sobre a agudização da diabetes mellitus tipo 2 e discutir os desafios enfrentados no sistema de saúde. Professora, bom dia. Quais são os principais fatores que podem desencadear a agudização da diabetes mellitus tipo 2? Bom dia, meninos. Então, os principais fatores são principalmente três. O primeiro, o paciente que não faz adesão ao tratamento, ou seja, aquele paciente que não segue o uso regular das medicações. O segundo item é aquele paciente que não faz uma dieta equilibrada, rica em carboidrato, paciente que ainda consome açúcar, que é proibido. E o terceiro item é aquele paciente que não faz atividade física. Então, o sedentarismo associado à falta de adesão ao tratamento e ao não uso de medicações, a dieta que não é equilibrada, tudo isso contribui para agudizar o paciente que já tem diabetes. Entendi. Quais são os sinais e sintomas de uma agudização da doença? Pronto, o paciente que tem diabetes, quando ele vai agudizar, ele apresenta geralmente os 4 P's, que a gente chama. O primeiro é perda de peso, aquele paciente que está perdendo peso muito rápido, geralmente 10 quilos em 3 semanas, é uma perda de peso bem importante. É o primeiro P. O segundo é polifagia, muita fome. O terceiro, polidipsia, muita sede. E o quarto é poliúria, muita urina. Então, ele vai o tempo todo fazer xixi, vai ao banheiro porque aumenta essa frequência de urinar. Então, quando tem esses 4 P's, é um dos sinais de que o paciente está com agudização. Eles têm alguma sequência assim do que vem primeiro? Não. Às vezes tem muito. A maioria dos pacientes, na verdade, é assintomático, não sente nadinha. Mas ele descobre. Mas tem mais comum, tipo a poliúria? Não tem.
Tem paciente que não tem nadinha, tem paciente que vai só com a perda de peso, tem outro que vai só com muito xixi, que é a poliúria. Então não tem um que seja mais presente do que o outro. Mas quando tem os 4, é bem clássico. Quais complicações podem ocorrer se a agudização não for tratada? Se não for tratada, pronto. São as complicações que qualquer paciente que tem diabetes ele está suscetível, né? A gente divide em 2 grupos. Tem aquelas que são microvasculares e tem as macrovasculares. As micro é aquele paciente que tem o risco de ter retinopatia diabética, que corre o risco de ficar cego. Tem o paciente que corre o risco de ter nefropatia diabética, que para o funcionamento dos rins e pode ser necessário ter que fazer hemodiálise. Ou então neuropatia diabética, o paciente perde a sensibilidade dos pés, aí aumenta o risco de amputação. Que é o mais comum que ocorre. Que é o que acontece. E tem as complicações macrovasculares, quando acomete os grandes vasos, que são infarto, AVC e doença arterial obstrutiva periférica. Problema na circulação, aí leva também à amputação. São as principais complicações. Como é feito o diagnóstico da agudização da diabetes mellitus tipo 2? Certo. O diagnóstico é baseado no quadro clínico, tem aquele paciente que a gente pega na emergência com esses sintomas e associado ao quadro clínico, a gente vai ter que fazer a anamnese, coletar a historinha, tem também os exames laboratoriais, que a gente vai ver a glicemia em jejum alta, vai ver um outro exame laboratorial também chamado hemoglobina glicada, que é a média das glicemias nos últimos 3 meses, ela também alta. Então, quando esse valor da hemoglobina glicada está acima de 9 e quando a glicemia em jejum está acima de 250, então já é sinal de que está descompensado. Então, o laboratório junto com o quadro clínico. Quais são as opções de tratamento para pacientes com agudização da doença? Certo. Então, o paciente que tem diabetes e está com essa agudização, a primeira coisa é procurar assistência médica, né? É necessária a internação em hospital, para ele poder fazer o primeiro passo dessa conduta, a hidratação. O paciente tem que hidratar com soro endovenoso, né? Porque geralmente eles estão desidratados. Então precisa internar para poder tomar soro, precisa tomar insulina, que é a medicação que é feita na emergência, a insulina regular. E a gente tem que identificar qual foi o fator que levou a essa descompensação. É o paciente que não está usando insulina, a gente precisa orientar o uso regular. É um paciente que está com alguma infecção. A principal causa de descompensação é a infecção. E os 2 principais focos são infecção urinária e infecção pulmonar, né? Então, ou o paciente está com infecção urinária ou pneumonia. Se for um desses casos, a gente tem que tratar, tem que entrar com o uso de antibiótico. Quais são as medidas preventivas que os pacientes com diabetes mellitus tipo 2 devem tomar para evitar a agudização? Pronto. Aí são aquela primeira pergunta que a gente viu, que são os fatores desencadeantes, a gente tem que controlar eles. É o paciente que tem que usar regularmente as medicações, conforme a orientação do médico. Usar todo dia não serve. Essa história, doutor, eu uso um dia sim, outro dia não. Eu só uso quando a glicemia está alta. Está errado, tem que ser uso regular, todo dia, uso contínuo. São medicações que a gente nunca vai poder parar de usar. Tem que seguir uma dieta, então é importante o papel do nutricionista, porque tem que passar um plano alimentar. A gente tem que orientar não consumir açúcar, nenhum tipo de açúcar. A gente tem que orientar fazer atividade física, bem importante, 150 minutos por semana, ou seja, segunda a sexta, 30 minutinhos, já contribui. Então, seguir a adesão ao tratamento, né, usar as medicações, fazer a dieta e a atividade física. Quais são os principais desafios que os médicos enfrentam ao lidar com pacientes que apresentam uma agudização da diabetes tipo 2? Então, a primeira dificuldade é a recusa do paciente em aceitar o diagnóstico de diabetes. Então, tem muito paciente que chega sem tomar as medicações, sem fazer nadinha, porque não quer aceitar aquele diagnóstico. Pensa que é uma sentença de morte e aí não quer seguir as orientações. Então, a gente tem muito essa dificuldade, essa resistência do paciente em aceitar o diagnóstico e seguir as orientações. Então, é o principal. E o outro é quando o paciente tem dificuldade de ter acesso, é difícil marcar a consulta, principalmente pelo SUS, a gente não consegue ter aquele acompanhamento regular, né? O paciente não consegue ir na nossa consulta a cada 3, 4 meses, então é uma outra dificuldade também. Não é aquele acompanhamento longitudinal. Não tem como ter, né? Que é difícil marcar a consulta, é quando consegue depois de 6 meses, então isso aí é difícil.
Como é a interação entre diferentes profissionais de saúde no tratamento da agudização das diabetes? Pronto, aí que é importante. Então, o papel do médico, do nutricionista, porque a gente tem que ter o plano alimentar, o paciente tem, então a gente sempre dá um encaminhamento ao nutricionista, é importante o papel deles, porque tem que seguir. Se não tiver aquelas orientações, não adianta o paciente estar tomando as medicações direitinho e continuar consumindo muito carboidrato, muito arroz, macarrão, farinha, pão, ainda usa açúcar. Né? Então, dificulta. Então, é importante o papel do nutricionista, é importante o papel do enfermeiro, principalmente para aqueles pacientes que usam insulina, a gente tem que orientar a aplicação da insulina, os locais, a forma que aplica, porque se o paciente não aplicar de forma correta, não vai ter o tratamento adequado. Então, é importante o enfermeiro, é importante o pessoal do serviço social, justamente para poder ter essa facilidade na hora de marcação de consulta. Basicamente são esses, né, os profissionais. É importante a equipe multidisciplinar. Existem dificuldades específicas relacionadas ao acesso a medicamentos e recursos para tratar a agudização da diabetes mellitus? Existe, porque até o convênio que o governo tem, né, com as farmácias têm com o governo, eles fornecem poucas medicações, é a metformina e a glibenclamida. Então, são medicações que, basicamente, as que estão disponíveis. E só com elas, na maioria das vezes, não dá para a gente poder controlar. E aí, quando não consegue com a medicação oral, aí que entra a insulina, que é outra medicação que tem disponível, sim. Só que é difícil, não é toda farmácia que tem, na maioria das vezes falta. Então, essa dificuldade de acesso às medicações contribui também. Se dissesse que toda farmácia tem a insulina, seria mais fácil. No interior é difícil também, não é todo posto de saúde que fornece, não é toda farmácia que tem, na maioria das vezes falta. Então, essa dificuldade é grande mesmo. Você acredita que a difusão de informações sobre as complicações da diabetes reduziria os quadros de agudização? E como isso tem sido feito em nosso estado? Sim, com certeza. É importante, né, essa questão de palestras. É importante a gente sempre estar distribuindo essas informações, porque o paciente, quando tem acesso às informações, já é meio caminho andado. Ele já sabe, eu já ouvi falar que eu não posso consumir açúcar, eu já ouvi falar que eu tenho que fazer dieta, que eu tenho que fazer atividade física. Então, a informação é o principal. Porque ainda tem muitos pacientes que chegam para a gente, doutora, eu não sabia que eu não podia consumir açúcar, doutora, eu não sabia que eu tinha que fazer atividade física. Então, isso aí já ia facilitar muito, né, essa divulgação das informações. Hoje em dia, principalmente nos postos de saúde, né, esses programas de saúde da família, eles fornecem essas palestras, essas aulas. É muito importante a gente ver a necessidade dessa divulgação. O primeiro passo, né? O paciente tem que ter conhecimento. Exatamente, ter ciência da doença, ele primeiro tem que entender o que é a doença para poder ele, entender as consequências, né, que ele está suscetível, para poder seguir. Até porque com qualquer doença, a gente não pode obrigar o paciente a fazer nada, tem que ser por ele mesmo. Exatamente, tanto é que tem muito paciente que tem orientação, tem indicação de usar insulina, mas ele se recusa. Eu vou obrigar? Não vou, porque o paciente tem autonomia. Ele tem que ter primeiro ciência dessa doença, para depois a gente conseguir seguir as nossas orientações, né? Aqui no estado, a senhora acredita que essa difusão de informações é eficiente? Olha, não, eu acredito que a gente ainda deva melhorar bastante, principalmente nos interiores, que é o que a gente pega muito, porque aqui em São Luís, por ser a capital, acaba sendo a referência, né? Então, aqui na capital até tem, mas aí quando chega no interior é mais deficiente. Então, a gente tem que ampliar esse acesso, principalmente aos interiores. A senhora diria que esse acesso maior à informação seria por parte de nós também, ou por parte somente do Estado? É em conjunto, né, do Estado, é importante essas ações governamentais, é importante da equipe da saúde, né, tanto é que a gente vê que lá no posto de saúde tem os agentes comunitários, que eles vão de casa em casa, tem as visitas domiciliares, então é importante tanto por parte do governo, quanto por conta da própria equipe de saúde, né, o agente comunitário, aí tem os enfermeiros, os médicos no momento da consulta, então é em conjunto. Pela sua experiência,
Quais são os maiores medos dos pacientes com complicações causadas pela diabetes? Os principais são justamente essas complicações. Eles têm muito medo de ter um infarto, de ter um AVC, de ficar dependente de hemodiálise, que o paciente tem que ir no mínimo 3 vezes na semana para um centro para poder fazer hemodiálise, é o maior medo deles. O medo de ter amputação. Ah, doutora, meu pai já teve isso, meu tio já teve isso, eu não quero também passar por isso. Então é o medo dessas complicações, daquelas que a gente viu. O infarto, o AVC, que é ficar dependente de outras pessoas, de ficar cego, de fazer a hemodiálise e de perder a sensibilidade, né? Então esses são os principais medos que eles têm. Obrigado, professora, pela entrevista. A discussão foi muito interessante. As informações obtidas, a discussão, né, que ocorreu é valiosíssima para o conhecimento da população sobre a diabetes mellitus tipo 2, especificadamente a sua agudização. Pois, meninos, eu que agradeço. Espero que essas informações tenham sido úteis para o aprendizado de vocês e para a população em geral. Muito obrigada. Agora vamos ouvir o relato da professora Cláudia Moura, de 49 anos, que convive com a diabetes mellitus tipo 2. Estamos aqui com a paciente Cláudia Santos de Moura, 49 anos de idade, que tem o quadro de diabetes mellitus tipo 2 diagnosticado, e a gente vai falar um pouco aqui sobre a experiência dela com essa doença. Como você foi diagnosticada com diabetes mellitus tipo 2? Fazendo exames de rotina. Na verdade, eu nem sabia que tinha diabetes. Só foi se apresentar de uma forma bem severa depois que eu tive Covid. Eu tinha o costume de fazer exames anuais e não dava diabetes, né? E aí, após a Covid, se apresentou de uma forma muito intensa, né? Quase que descontrolada. Certo. Como foi o processo de diagnóstico e tratamento para você? Bom, diagnóstico da forma mais simples, né? Através de exames, não só da anamnese, né? Do diagnóstico com o médico, mas também através de exames clínicos, né? Que é o mais comum. E a questão do tratamento, eu já estou há 1 ano fazendo tratamento que a médica prescreve, é endócrino. Não está tendo muito resultado. Também estou tendo acompanhamento com uma nutricionista que também não chegou ao resultado esperado. Quais mudanças você precisou fazer no seu estilo de vida para tratar a doença? A principal delas é a questão da alimentação, né? Por exemplo, cortar o açúcar, que já estou nesse processo do corte de açúcar total, mas eu creio que ainda não esteja fazendo da forma que é necessário, né, para poder combater o meu diabetes, que é bem severo. Na questão da alimentação, por exemplo, a questão das massas, eu ainda não consigo fazer da forma necessária, né? Ainda não consigo comer somente a quantidade necessária, já que os carboidratos viram açúcar de uma forma muito rápida. Certo. Quais desafios você enfrenta durante esse período? No ritmo alimentar, a questão do açúcar é difícil a gente acostumar. A questão de comer pouco também, pouco carboidrato, não é fácil de acostumar também. Ainda não estou comendo verduras e frutas e legumes da forma que é necessário, por falta de costume também. E a questão também da atividade física, que eu estou devendo nesse quesito. Eu pretendo muito em breve retornar, porque é necessário também. Certo. Como o suporte médico e a educação sobre a doença ajudam no seu tratamento? A questão do suporte médico é essencial, lógico, né? A gente não faz nada sem ele. Mas eu tenho buscado também me informar bastante sobre acompanhar alguns médicos, ver algumas matérias, acompanhar a questão de alimentação. Então, hoje com o advento da internet, isso nos ajuda muito. Você encontrou dificuldades no acesso a medicamentos, exame ou acompanhamento médico? Não. Encontrou ou encontra?
Hoje é um dos tratamentos mais simples que a gente encontra, né? É mais fácil. Devido à demanda e devido à minha idade também, né? 50 anos, então eu digo que é uma das coisas mais simples da gente encontrar e que os médicos mais visam, né? Mais buscam cuidar quando a gente chega nessa idade. É ver a questão de hipertensão, diabetes e tudo mais, né? Então não tem muita dificuldade não. A dificuldade está na minha parte mesmo de fazer o que é necessário ainda. Que compete ao paciente. Isso. Como está sendo sua experiência com a equipe médica e profissionais de saúde que estão envolvidos no tratamento da doença? Eu diria que uma boa experiência, né? A minha endócrina é uma pessoa muito cuidadosa, muito preocupada. Eu volto a repetir, né? Apesar de eu estar tomando os medicamentos e tudo, eu creio que ainda não estou fazendo tudo o que é necessário, né? Principalmente no tangente à alimentação e à atividade física. Mas a equipe é um bom suporte, muito preocupada, a minha endócrina muito preocupada, o meu cardiologista também. Então, eu creio que as falhas que estão acontecendo ainda é da minha parte ainda, em relação à alimentação. Você sabia que existem os quadros de agudização da diabetes? Não sabia, mas eu creio que eu esteja inserida nisso aí. Certo. Quais seus maiores medos em relação ao diabetes? Pela agonia e pelas dores que eu sinto na perna, tenho medo de amputações, lógico. Como já tenho hipertensão, como tenho placas, tenho que fazer inclusive um cateterismo. Tenho medo, lógico, de infarto, tenho medo de derrame, porque uma coisa puxa a outra, uma coisa piora a outra. Então, eu tô nesse estágio, uma diabetes muito exacerbada, né? Uma glicose chegando aí em jejum a 220, 260. Depois, normal, fora do jejum, 370, 380, 400. Então, assim, um nível muito alto mesmo. E aí, juntando a isso, tem a questão de eu ter placas em todas minhas veias estão cheias de placa. Tem que fazer um cateterismo, ainda não estou com coragem ainda, mas sei que tenho que voltar. E o medo é grande, o medo é constante. Bom, então agradecemos aqui a sua participação. Se quiser deixar algum recado, fica à vontade. Que recado que eu deixaria nessa idade? Quando a gente é jovem, acha que a conta não chega, né? Então, assim, como eu sou professora há mais de 30 anos, o ritmo de um professor é muito louco. A gente acorda muito cedo, quem tem jornada tríplice como eu, manhã, tarde e noite. Então, a gente não tem tempo de verdade para cuidar de uma alimentação, come na escola qualquer coisa, acorda muito cedo, come qualquer coisa na escola, come correndo quando chega, volta novamente, chega em casa 10h, 11 da noite. Então, esse ritmo meu de 30 anos me levou ao que eu tô hoje, né? Sofrendo com essa glicemia exagerada. E o recado que eu deixaria era isso, para a gente se cuidar com antecedência, né? A prevenção é sempre o melhor remédio. Muito obrigado, Sra. Cláudia. De nada. Por fim, vamos ouvir a também professora Samira Carneiro Lima, de 47 anos. Bom dia, dona Samira. Bom dia, Bruno. E, primeiramente, como que a senhora foi diagnosticada com diabetes? Bruno, eu tinha 17 anos de idade quando eu tive diabetes. Descobri com 8 meses de gestante, eu estava grávida da minha primeira filha, Sim. quando eu descobri. E aí, quando o médico falou que podia ser por causa da gravidez, Certo. Mas não era por causa da gravidez, porque na minha família era hereditário. Sim. Eu fiquei diabética, tentei tomar comprimido, mas não deu certo, já fui direto para a insulina. Uhum. E até hoje eu continuo na insulina, já está com 27 anos. Sou diabética, já passei por várias provações, já fiquei umas 7 vezes em coma, porque eu dou hipoglicemia, às vezes dormindo. Uhum. Eu fiquei com hipoglicemia dormindo,
E aí eu não vejo meu esposo que vê e me leva para o hospital. Às vezes, quando eu acordo, eu já estou no hospital, no oxigênio. Uhum. Então a senhora, quando passou pelo diagnóstico, foi quando estava na gravidez, recebeu esse diagnóstico. Estava na gravidez. Isso. E o tratamento... Mas só que na minha fase, Uhum. o tratamento eu fui para Teresina, procurei um endocrinologista. Sim. E lá foi descoberto. Eu fiz todos os tipos de exame que ele pediu, mas foi descoberto porque na família, tanto da parte da minha mãe como do meu pai, tem várias pessoas diabéticas. Sim. Aí eu fui uma delas. E o tratamento lá, essa médica, o médico que a senhora se consultou, ele passou algum remédio antes da insulina? Então, quando eu estava grávida, antes de eu ter a minha filha, que é a Ana Caroline, eu tomei a medicação comprimido. Sim. Aí fiquei tentando no comprimido, mas não dava certo, não controlava. Aí eu já fui direto para a insulina. Aí passei 2 meses, depois que eu tive ela em Teresina, acompanhada pelo endocrinologista, para mim poder me adaptar à insulina, né? Porque às vezes ficava oscilando, subia, descia, aí às vezes eu dava hipoglicemia e eu não sabia ainda o que era hipoglicemia e não sabia quando estava controlada. Aí, então eu tive que comprar um aparelho para ficar medindo em casa para poder saber controlar a insulina e a minha taxa de glicose. Certo. Então, mas assim, então a senhora teve uma mudança muito grande no seu estilo de vida, né? Muito grande. Foi, com 17 anos de idade. Mudou a alimentação e o que mais? Mudei a alimentação, mudei... na verdade, Bruno, muda muita coisa, porque eu fiquei magrinha no tempo, fiquei pesando 40 quilos, porque é muito difícil assim, um problema desse para a gente se adaptar. Sim. Né? Então, uma mudança muito grande, que a gente gosta de comer, né? Gosta de comer as coisas boas, então é diferente. Hoje já é diferente, hoje eu já entendo que eu não posso e tudo, e levo minha vida normal, mas às vezes eu tenho provações, assim, tipo, eu sou diabética e tive chikungunya. Sim. Aí agora eu fiquei comprometeu os meus dedos da minha mão e o meu cotovelo. Então agora eu tô com o nervo do túnel carpo comprometido. Sim. Aí vou ter que fazer uma cirurgia no braço e depois no outro braço. Mas o médico falou que é devido eu ser há muito tempo também diabética e tomar insulina. Sim. Eu tomo 2 vezes ao dia, mas são 4 insulinas. 2 pela manhã, antes do café, e 2 no jantar, antes do jantar. Mas às vezes, quando meu dia, eu meço 3 vezes ao dia. Às vezes, quando está alterada, e aí eu tenho a tabela, né, que o médico endocrinologista só acompanhada de 6 em 6 meses, eu vou para Teresina, passar por endocrinologista. E aí eu tomo a dose, eu meço, à medida do que tá, tem o valor da dose que é para me tomar da insulina. Sim. Então, assim, a senhora tem um suporte... Às vezes coincidiu tomar 3 vezes. Então, a senhora tem um suporte e uma educação médica legal, né? Eles lhe dão uma orientação certa. E o acesso à insulina e os medicamentos, como é que é? A senhora tem alguma dificuldade ou algo do tipo? Não, a insulina que eu tomo, eu recebo em Teresina, porque aqui na minha cidade, no Paraibano, não tem a insulina que eu tomo. Eu tomo a Lantus e tomo a Pirídia. Sim. É uma nova que tem agora, né? Aí eu vou para Teresina, me consulto com o endocrinologista, ele passa os exames para mim, eu faço todos os tipos de exame que ele pede, aí ele me dá um encaminhamento, eu vou no postinho de saúde lá e passo a procuração para minha irmã, porque a minha irmã é também diabética, tem os mesmos problemas que eu. Aí ela vai e recebe a minha insulina e manda de Teresina para cá. Sim. A insulina. Então tem um acompanhamento... E ela também toma insulina. Sim. Então tem um acompanhamento e um suporte bom, né? É verdade. Aí qualquer coisa, meu médico é muito... eu gosto muito
muito dele, ele é muito prestativo comigo, muito preocupado. Sempre que eu sinto algum problema, assim, que eu acho diferente, ligo, ele me atende, fala o que eu posso tomar, o que eu não posso tomar. Eu sei quais são os tipos de medicações que eu posso tomar e que eu não posso, porque sempre que eu vou, ele me dá a lista com as medicações que eu posso tomar para dor, eu posso tomar se eu sentir dor de urina, porque às vezes quem é diabético sente, né? Você tem que estar sempre fazendo os exames dos rins, do coração. Sim. E aí eu sou bem acompanhada, graças a Deus. Certo. Aí, dona Samira, mais umas 2 perguntinhas. A senhora sabe, eu imagino que conhece, que existem complicações do quadro da diabetes, né? Aquele problema na visão, os problemas nos pés. Na visão, coração, nos rins, nos nervos, né? Nos nervos das mãos, dos pés. Eu já tive esses problemas, não no coração nem rins, graças a Deus, mas tenho problema nas articulações, né? Sim. Às vezes já tive uma lesão no joelho, passei 3 meses na cadeira de roda devido à diabetes também. Sim. E aí eu fiquei em Teresina, passei 3 meses na casa da minha irmã, que ela mora lá. E aí, todos os dias, eu ia no médico que me acompanhava sobre esse problema, né? Sim. Porque ele queria ver todo dia o meu joelho, porque ele tinha medo de eu ter um problema de trombose, porque aí complicava o quadro, né? Sim. Porque como eu sou diabético, complicava mais o quadro. Sim. Aí eu passei 3 meses, mas graças a Deus, eu me cuido. Eu tenho muito medo. Essas provações. Essa é justamente a minha última pergunta. Quais são os seus maiores medos em relação à diabetes? O meu maior medo é na minha visão, nos rins. Eu tenho medo de problema renal, eu tenho problema medo de ter problema no coração. Só que depois da diabetes eu fiquei hipertenso. Aí eu tomo remédio para hipertensão, né? Eu tomo Brasart de 160 miligramas e tomo as insulinas durante o dia. Todos os dias eu tenho que tomar. Porque esse problema de diabetes, Bruno, é uma doença muito silenciosa. Sim. E às vezes você dorme bem e acorda doente. Então, de momento, às vezes eu tô bem, tô aqui conversando com você, de repente eu dou uma hipoglicemia. Sim. Então, para onde eu vou, para minha escola, eu sou professora, eu trabalho, e para onde eu vou, eu tenho sempre que ter uma coisa doce dentro da minha bolsa, sempre andar com meu aparelho para medir a minha glicose. Eu tenho aparelho de pressão, aparelho de medir glicose, tenho um oxímetro, eu ando com tudo, com a minha farmácia dentro da minha bolsa. Porque eu tenho medo. Mas muito medo. É justificável esse medo, e eu fico feliz que você tenha todo esse acompanhamento e esteja bem controlado em relação à doença. No mais, eram só essas perguntas. É bem simples o que a gente está se propondo a fazer. E eu, em nome da minha equipe, da turma da universidade, a gente lhe agradece muito por essa atenção. Obrigada, Bruno. Viu? O que vocês precisarem, eu estou aqui ao meu alcance, viu? Certo. Precisar de mais alguma coisa, pode me ligar. Tá? Tudo bem. Muito obrigado. Bom dia. De nada, um abraço, ficam com Deus, Bruno. Em suma, observamos a história de 2 pacientes que convivem com a diabetes por diferentes períodos de vida e com diferentes condições, mas com dúvidas e medos comuns no que diz respeito à agudização da diabetes, o que demonstra a importância da divulgação das informações relatadas pela professora Ana Lívia e do papel do médico na relação desta doença com a saúde. Desse modo, chegamos ao final deste episódio, no qual discutimos amplamente sobre a agudização da diabetes mellitus tipo 2, abordando a perspectiva médica e do paciente, além de explorar os desafios enfrentados no sistema de saúde. Esperamos que esse conteúdo tenha sido informativo e útil para a compreensão dessa condição, bem como para a busca pela saúde. Se você tiver alguma dúvida,
entre em contato conosco no usuário @medufma117 no Instagram. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima!